Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, para você, para os nossos ouvintes e também para os espectadores do Viva Voz. Vera, nós tivemos ontem o Dia das Mães e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, usando um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV para falar em tese sobre o Dia das Mães. Ela estava ali acompanhada da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Rodrigues Brito, que está substituindo, né, a Damares Alves, que deixou o governo para se candidatar. E aí o que a gente viu na prática, Vera, foi propaganda do governo, propaganda eleitoral com uma ferramenta que não poderia ser usada para isso, né? Exatamente, Cássia. É absolutamente inusual, absolutamente fora de qualquer esquadro, uma primeira-dama utilizar uma cadeia nacional de rádio e TV para não falar de nenhum programa específico ao qual ela esteja vinculada, para falar de uma data, que é uma data que não tem nada a ver com o Estado brasileiro, com o governo brasileiro, não tem nada de oficial, uma data até entre sentimental e comercial. E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, faz um trabalho junto a programas voluntários do governo. Ela não é uma ministra de Estado, não é secretária, não tem cargo no governo para usar quase 5 minutos em cadeia nacional de rádio e televisão num domingo, ao lado de uma ministra, para falar também de nada que seja oficial. Ela não falou de problemas graves ligados às mulheres, não falou de programas para mulheres que são mães e que cuidam de famílias sozinhas, não, ela só fez proselitismo político. Foi isso que ela fez ao lado da ministra, que também ajudou nisso. Foi uma promoção pessoal. A Constituição é muito clara em vedar o uso da máquina pública para promoção pessoal. Quando ela diz que um dos princípios principais da administração pública é o caráter não personalista. Então, o que houve ali foi uma infração desse princípio constitucional da impessoalidade e também campanha eleitoral antecipada, como vem acontecendo em uma série de ocasiões por parte do presidente, em inaugurações, em solenidades dentro do Palácio, naquelas lives em que ele ocupa um prédio público, que é o Palácio da Alvorada. Em todas essas ocasiões, o tema central tem sido a eleição. E por que é eleitoreira essa aparição da primeira-dama em rede nacional de rádio e TV? Porque a gente sabe que uma das principais lacunas, um dos públicos nos quais o presidente tem maior rejeição é o eleitorado feminino. E a presença da Michele, enaltecida nessa rede nacional como uma grande mãe, uma cristã, uma mulher abençoada, a ministra chegou a dizer isso, vem para tentar mitigar essa rejeição que o Bolsonaro enfrenta no eleitorado feminino num dia em que as pessoas não estão preparadas para ser bombardeadas com uma cadeia especial de rádio e TV, porque não tem nenhum acontecimento que justifique, e que pega o telespectador em casa num domingo de guarda baixa e recebe essa propaganda usando meios públicos, usando, portanto, dinheiro público, porque você está dedicando uma cadeia em todas as emissoras a algo absolutamente inadequado, extemporâneo, uma verdadeira aberração dessas que tem acontecido, né? E Vera, em casos assim, o que acontece? O TSE tem que ser, entre aspas, provocado para dar uma resposta? Precisa ser provocado, Cássia. Então o caminho é representação ao Ministério Público Eleitoral, que daí toma alguma providência junto ao TSE ou não. Acontece que este ano a gente está tendo uma campanha antecipada indiscriminada, correndo solta de todos os partidos, ninguém respeitando os prazos para início de campanha eleitoral, fazendo propaganda com o uso, inclusive, da propaganda partidária que voltou, e era óbvio que isso iria acontecer, todos os partidos usando o que deveria ser uma propaganda dos partidos para pôr lá a cara dos seus candidatos antes da hora. E até aqui a Justiça Eleitoral passou batido por tudo isso, não tomou nenhuma providência, não puniu ninguém,
não multou nenhum partido, não analisou, não chegou a fazer sessões de julgamento para analisar as muitas representações que já existem a respeito dessa campanha fora de época. Agora o PT, por meio do ex-deputado Rui Falcão, entrou com uma representação contra a rede nacional usada pela primeira-dama Michele Bolsonaro ontem. Aí caberá ao Ministério Público remeter ao TSE. Até perguntei no tribunal se tem algum julgamento previsto para consolidar todas as representações que há por campanha fora de época, porque o TSE mostrou muita preocupação em combater fake news e desinformação, o que é muito importante. Também está se armando para combater os vários ataques à lisura do processo, que também é importante, mas a campanha fora de época também é um crime eleitoral que precisa ser encarado, ainda mais quando ela é feita pelo chefe de Estado com o uso da máquina e o uso de recursos públicos. Ela se torna ainda mais insidiosa e o Bolsonaro já deixou claro que não vai ter nenhum limite no uso dessa máquina até a exposição da própria mulher para tentar reverter a rejeição que tem junto ao público feminino. Vamos acompanhar aí, né? Ver se acontece alguma coisa a partir dessa representação em relação a esse caso e em relação a outros casos também, como você estava pontuando. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa. Mais tarde tem mais Vera Magalhães no Ponto Final aqui na CBN. E amanhã, nesse horário, ela está comigo e com o Carlos Alberto. Até amanhã, Vera. Isso mesmo. Até amanhã, Cássia. Um ótimo jornal para você.